Peço desculpa pelo atraso no início da sessão. Já é tradição começarmos sempre um pouco atrasados, também por causa do problema que eu refiro sempre, que é do estacionamento aqui na zona. As pessoas às vezes andam aqui às voltas para até conseguirem arranjar um lugar e, portanto, nós damos sempre uma certa folga. De qualquer maneira, hoje já passa meia hora, creio que já são horas de começar. Portanto, eu quero agradecer a presença de todos e muito especialmente dos nossos oradores desta noite, que muito nos honram com a sua presença, o professor Dr. Manuel Cândido Pimentel, aqui à minha direita, e o professor Dr. Renato Epifânio, à minha esquerda, que são dois distintos professores universitários, muito dos presentes já os conhecem, investigadores e, para além disto, duas personalidades marcantes do pensamento português e, em particular, da filosofia, no campo da filosofia portuguesa. A sessão desta noite, penso eu, que tem vários pontos de interesse no que diz respeito aos Açores e aos açorianos. A revista, ou antes, começando pelo livro de que vamos ouvir falar, o livro é Gustavo de Fraga, que é como sabem, é um filósofo açoriano, foi professor na Universidade de Coimbra e depois professor na Universidade dos Açores. Para nos falar do professor Gustavo de Fraga, temos connosco então o professor Manuel Cândido Pimentel, que o conheceu, não é? E que irá fazer a apresentação desta obra sobre o pensamento e obra de Gustavo de Fraga. À minha esquerda, como eu vos disse, tenho o professor Renato Epifânio, que nos vai apresentar a revista Nova Águia, mais precisamente o número 21 da revista Nova Águia, que saiu recentemente, que é uma revista de cultura, também será conhecida de muitos dos presentes, e este número em particular tem alguns aspectos que penso que são de interesse para os Açores e para os açorianos, como eu disse, a começar por textos inéditos do professor José Eanes. Professor José Eanes, já agora, se me permitem, temos aqui connosco e honramos com a sua presença a doutora Fernanda Eanes, que muito tem divulgado a obra do professor José Eanes, do seu marido, e que nos honra aqui, portanto, nesta sessão. Eu não me quero alargar muito, de qualquer maneira não ficaria bem se não referisse de uma maneira muito sucinta alguns dados sobre os nossos dois oradores desta noite. Começando pelo professor Manuel Cândido de Melo Medeiros Pimentel. O próprio nome indica que estamos perante um conterrâneo, enfim, dos que são açorianos, não é? Portanto, alguém que é dos Açores, é natural realmente da ilha de São Miguel, de Vila Franca do Campo, segundo creio, se não... portanto, o professor Manuel Cândido Pimentel licenciou-se em Filosofia na Faculdade de Letras do Porto, tem o mestrado tirado pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e o doutoramento em Filosofia pela Universidade Católica. É uma pessoa que é especialista na área da filosofia em Portugal, foi professor na Universidade dos Açores, de 1986 a 1991, e é atualmente, como disse, professor da Universidade Católica Portuguesa. É diretor do Centro de Literatura e Cultura Portuguesa e Brasileira da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa. Eu só estou aqui, enfim, não quero ser exaustivo nem maçador, portanto estou aqui a retirar alguns apontamentos do currículo do seu professor. E é sócio fundador do Instituto de Filosofia Luso-Brasileira desde
1992 e diretor executivo do mesmo instituto desde 2004. Tem várias obras publicadas, eu não vou referi-las todas, mas temos, portanto, uma dúzia de obras sobre temas da filosofia. Por exemplo, uma sobre alguém de quem falamos muito agora nos últimos dias aqui na Casa dos Açores, Antero de Quental, uma filosofia do paradoxo, Odisseias do Espírito, estudos de filosofia luso-brasileira, portanto uma série de obras que eu não vou referir todas. Muito obrigado, Sr. Professor, por estar aqui connosco esta noite. E passando agora ao professor Renato Epifânio, que é uma pessoa, enfim, que já conheço há uns anos, portanto encontramos às vezes ali nos restauradores, na Sociedade Histórica, já nos conhecemos há algum tempo. Portanto, o professor Renato Epifânio é professor universitário, membro do Instituto de Filosofia da Universidade do Porto, pertence à direção do Instituto de Filosofia Luso-Brasileira, de quem já falamos, da Sociedade da Língua Portuguesa e da Associação Agostinho da Silva, é investigador na área da filosofia em Portugal. Portanto, licenciou-se e tirou o mestrado na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e o doutoramento também foi obtido na mesma, também aqui em Lisboa, na Universidade de Lisboa. O professor Renato Epifânio, eu sei porque leio com alguma atenção os escritos dele, é um dos nossos grandes especialistas em Agostinho da Silva, que é uma personalidade de quem todos nos lembramos bem, uma personalidade complexa, mas que penso que deixou marcas e a todos nos toca bastante. Além disso, dirige a revista Nova Águia, a revista de cultura, e preside ao movimento internacional lusófono desde a sua formalização em 2010. Tem várias obras publicadas, também várias dezenas de obras publicadas. Eu não quero ser maçador e pedindo desculpa, pronto, fico aqui em termos deste apontamento sobre os nossos oradores, a quem agradeço novamente a sua presença e começo então por passar a palavra ao Dr. Manuel Cândido Pimentel para nos falar sobre o Gustavo de Fraga. Senhor Presidente da Casa dos Açores, caro Renato, minhas senhoras, meus senhores, queria, em primeiro lugar, agradecer a gentileza e a amabilidade do Sr. Presidente pelo esforço também que teve em reunir alguns dados sobre a minha pessoa para vir aqui transmiti-los. Apenas uma observação. Eu neste momento sou vice-presidente do Instituto de Filosofia Luso-Brasileira e de certo modo também estou aqui um pouco nessa qualidade e já vou explicar porquê. E começando provavelmente por aí, para dar essa notícia, creio que é uma boa notícia para os açorianos. Nós, digo, Instituto de Filosofia Luso-Brasileira, o Centro de Estudos Humanísticos da Universidade dos Açores, o Centro de Estudos de Filosofia da Universidade Católica Portuguesa, reuniram-se no sentido de fazerem um conjunto de colóquios ao longo do tempo, envolvendo personalidades açorianas e temas de interesse, nomeadamente filosófico e literário, e a essas iniciativas se deu o nome de Colóquios do Atlântico.
Os colóquios do Atlântico tiveram justamente o seu começo com o professor José Enes. O primeiro livro deste conjunto que apareceu em público reuniu os contributos de diversos investigadores sobre a figura do professor José Enes. Gustavo Fraga foi o segundo colóquio do Atlântico. Realizam-se os colóquios anualmente em Lisboa e nos Açores, portanto, parte cá e parte lá, e como se diz publicamente, têm por objetivo o estudo de figuras relevantes do pensamento e da cultura portuguesa oriundas daquele arquipélago, bem como de temas e problemas culturais e especulativos que hajam recebido com contribuição significativa ou encontrado expressão individualizada em autores ou personalidades açorianas. Estudamos também Joaquim Maria da Silva, um autor, pensador terceirense praticamente desconhecido e então totalmente desconhecido na Ilha Terceira. Tivemos a oportunidade de revelar à Ilha Terceira um filho da terra e esse constitui o terceiro livro dos colóquios do Atlântico que está neste momento a ser preparado, portanto está na forja. Vamos ter um colóquio que está a ser preparado sobre Ferreira do Hosdado. Ferreira do Hosdado que no final da sua vida esteve na Terceira, foi professor lá e deixou algumas marcas significativas no ponto de vista cultural. Portanto, predispusemos-nos a sugerir que estudássemos no próximo colóquio do Atlântico a figura de Ferreira do Hosdado. Estes colóquios têm também o patrocínio, e sem isso não era possível fazê-los, tem o patrocínio do Governo Regional dos Açores. Esta obra, Gustavo Fraga, Pensamento e Obra, reúne uma série de contributos de diversos investigadores e admiradores da figura do professor Gustavo Fraga. Tem uma coordenação minha, também do professor Carlos Amaral e de Renato Epifano. Contém 20 textos que são reveladores dos interesses do professor Gustavo Fraga, filosofia e universidade, a situação de Gustavo Fraga no movimento fenomenológico português, o interesse muito marcado de Gustavo Fraga por Descartes, ele que foi também um tradutor de Descartes, das meditações de filosofia primeira, e também do próprio discurso do método. Existe uma tradução inédita, não comentada, mas existe uma tradução inédita do discurso do método. A outra, das meditações de filosofia primeira, essa encontra-se publicada já há muitos anos por Lauro Medina e constitui um texto de referência na nossa cultura e até internacionalmente pelas notas e pelos comentários do professor Gustavo Fraga. Gustavo Fraga, leitor de Ortega, Ortega y Gasset foi um dos pensadores ibéricos que mais atraiu Gustavo Fraga, e sobre Ortega escreveu bastante. Há uma obra onde essa leitura de Ortega é muito visível, que é a Fidelidade e Alienação. O selo, evidentemente, portanto, a fenomenologia, muitos textos sobre fenomenologia, um ou outro texto
que faz apelo também a algo de significativo de Gustavo Fraga, que é a sua tendência literária. Ele que, além de filósofo, foi poeta, e foi poeta no início da sua carreira e voltou à poesia no fim já da vida. É muito curioso, eu conheci o Sr. Gustavo Fraga sobretudo quando conheci no sentido de aprofundei relações, porque já o conhecia antes, mas aprofundei relações quando, em finais da década de 80, entrei para a Universidade dos Açores, especificamente para a área da filosofia em Portugal. O professor Gustavo Fraga acolheu-me e posso dizer que fui assistente dele e tive a oportunidade de, durante esses anos, aprofundar o conhecimento e a amizade com o professor Fraga. E lembro-me que, por causa de um livro meu, que o Sr. Doutor, aliás, citou, o Antero de Quental, na Filosofia do Paradoxo, foi ele que fez fez a apresentação do livro no salão da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo. E lembro muito bem que, e pelo facto de eu também ser poeta, modéstia à parte, confidenciou. Aliás, ele nessa sessão, curiosamente, fez muitas confidências acerca da sua própria vida. E confidências profundas também da sua relação com Antero e do seu gosto por Antero de Quental, pela filosofia, pela poesia de Antero. E disse a dada altura o seguinte: eu nunca me esqueci disso, e ao longo da vida e nas minhas visitas à obra dele e as minhas visitas recentes à obra dele, tenho-me recordado dessa afirmação. Ele disse que tinha começado pela poesia. Tinha tido umas veleidades poéticas, mas que, a dada altura, quando enveredou para a filosofia, o espírito da filosofia o afastou da poesia e aparecendo a filosofia como uma outra forma, uma outra forma de expressão. E ele abandonou completamente a poesia, portanto, nunca mais escreveu, publicou aquele livro da sua juventude e nunca mais escreveu. Curiosamente, regressou à poesia já no final da vida, tendo publicado dois volumes de poesia, e um deles, sobretudo, dedicado à Néctar, salvo erro, se não me falha a memória. E foi, eu creio que foi uma espécie de redescoberta, não é? O Gustavo Fraga redescobriu-se a si próprio, não é? Regressou de facto à poesia. Eu já estava cá em Lisboa quando ele me enviou os livros e comentava, dizia, já no fim da idade, já no fim da vida, volto à poesia e no meio das revelações que fazia pedia desculpa pelo facto de regressar à poesia, mas dizia que se sentia muito bem, muito melhor na poesia do que se sentia na filosofia.
e deixou, quando começou a escrever poesia, deixou de escrever filosofia. Foi curioso, não é? Quando começou a escrever filosofia, abandonou a poesia. Deixou de escrever filosofia, voltou à poesia. Bom, o professor Gustavo de Fraga encontra neste livro muita pessoa talentosa a escrever sobre ele. Marcadamente no âmbito dos seus interesses, Gunther de Quental, como disse, Hegel, a importância da teologia filosófica em Gustavo Fraga, Gustavo Fraga como intérprete de Husserl e Heidegger. Enfim, e depois, para quem goste mais do testemunho, há também aqui 7 testemunhos de pessoas que privaram com Gustavo Fraga ao longo da vida. É um conjunto de textos que me permite dizer que se trata de uma obra que ficará, pelo menos, como uma primeira obra, uma obra pioneira para incentivo a quem queira estudar o pensamento, a vida e a obra de Gustavo Fraga. Gustavo Fraga nasceu a 1 de novembro de 1922 na Ilha das Flores, na freguesia da Fajanzinha, no concelho de Lages, e faleceu em Ponta Delgada, onde vivia a 15 de novembro de 2003. Na altura em que se fez o colóquio Gustavo Fraga, Pensamento e Obra, este colóquio que começou aqui em Lisboa, salvo erro, sim, começou em Lisboa, depois foi para Ponta Delgada e encerrou no dia 2 de dezembro, na Ilha das Flores, 2 de dezembro de 2016, na Ilha das Flores. E na Ilha das Flores, Gustavo Fraga recebeu uma homenagem extraordinária, porque a Câmara Municipal das Lajes descerrou uma lápide comemorativa na casa onde ele nasceu, atribuindo à artéria o nome de Gustavo Fraga. Portanto, é a rua que passa essa artéria que na Fajanzinha passa frente à casa onde ele viveu, chama-se Gustavo Fraga, Rua Gustavo Fraga. Foi uma homenagem que os florentinos acharam por bem, e encerrou-se esse colóquio nessa altura. Gustavo Fraga recebeu uma educação tradicional católica e enfim, ele era filho de Eduardo Augusto de Fraga e de Maria Valadão de Fraga. Eu creio que para essa educação deve ter contribuído o convívio na adolescência com o padre Ernesto Ferreira em Vila Franca do Campo, para onde ele foi,
Vila Franca do Campo, portanto, a ilha de São Miguel, para onde ele foi com os pais. E esta referência ao catolicismo é uma referência importante, uma referência marcante, porque Gustavo Fraga nunca abandonará essa educação. Essa educação manter-se fiel ao longo da vida, e não há de facto registro na obra e no pensamento, e eu próprio e pessoalmente testemunhei muitas vezes a fé de Gustavo Fraga. Não há de facto registro algum de indícios de que algum dia tivesse vacilado nessa fé, uma fé que no dia a dia se caracterizou sobretudo pela presença encarnacional do crucificado, um tema que ele, aliás, tratou poeticamente e já na fase tardia, e que no plano da filosofia e das suas sistematizações se revela sobretudo na marca ideal e creencial do absoluto e do desejo de união teândrica com um Deus feito pessoa. Eu penso que este Deus feito pessoa é o Deus de Pascal, é o Deus dos profetas. E esse Deus, Gustavo Fraga sempre manteve uma impressionante fidelidade, a tal ponto que é esse Deus e essa fé e essa crença que contrastam com as filosofias de Husserl e, nomeadamente, com a filosofia de Heidegger, relativamente à qual ele ironizava dizendo que era incompreensível que uma filosofia falasse de deuses e, portanto, há assim, um certo panteísmo, um certo paganismo no pensamento heideggeriano, e é justamente esse paganismo que Gustavo Fraga não gostava e lutava contra ele, chamava a atenção para tal. Foi poeta, como disse, e ao mesmo tempo viria a dedicar-se à especulação filosófica a mais rigorosa no tempo da sua carreira académica nas universidades de Coimbra e dos Açores. Creio que a viagem de regresso do filósofo às coisas poéticas, como digo no prefácio a esta obra, e ao universo familiar do sentimento e da emotividade, hão de ficar como sinais extraordinários da sua passagem de homo viator pelo tempo de vida e de morte a que somos dados, a desafiar a hermenêutica da sua obra filosófica ante o enigma da compatibilidade do juízo filosófico com o sentimento poético, na interrogação, por exemplo, da pregnância do poético para a filosofia, que, para lá de tudo, deve guardar-se nessa atração permanente do seu pensamento filosófico para o absoluto e o sagrado, um sagrado que a sua poesia lê e ressente em inocência. A filósofos que ele estudou e dedicou obra extraordinária, tanto para Portugal como para o estrangeiro, Husserl e Heidegger, ele que dedicou a sua tese de doutoramento ao estudo desses dois filósofos, preferiu antes a eles, Karl Jaspers, que ele, aliás, conheceu e com quem conviveu, e Gabriel Marcel.
São dois nomes de grande relevância para a economia, digamos assim, do pensamento filosófico de Gustavo Fraga. E estou convencido que essa preferência por Jaspers e Marcel está exatamente de acordo com com a transcendência desse sagrado que para ele devia substantivar o sentido da existência e da própria história. Por outro lado, é um homem que, no ponto de vista da sua carreira académica, anda por vários sítios. Não é? Esteve na Alemanha, onde foi leitor de português na Universidade de Bonn, frequentou aí aulas e seminários de filosofia, escutou grandes nomes ligados a Husserl, teve uma bolsa do Instituto Português de Alta Cultura e frequentou em Paris Sorbonne, assistido a cursos de Ferdinand Alquier e de Jean Voll, onde se iniciou com Voll nos estudos hegelianos. Foi bolseiro na Universidade de Friburgo e podemos dizer, como digo aqui no prefácio, que de 1954 a 1960 a cartografia de interesses filosóficos de Gustavo Fraga preenche os requisitos de uma cultura que seria basilar para a sua evolução intelectual seguinte, nomeadamente aquela fundamentalmente marcada por Husserl e Heidegger e pela importância da fenomenologia e da filosofia da existência que a sua carreira académica imprimiria a partir de 1960, ano em que entrou como professor assistente do Departamento de Filosofia na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Vemo-lo nos anos de 1963, 65 e 70 a deslocar-se aproveitando o tempo de interrupção letiva das férias de verão a Paris e aos arquivos Husserl em Lovaina. São de 1957 os primeiros escritos sobre fenomenologia, como Fenomenologia e Cartesianismo, as duas vias de redução fenomenológica, que seguiriam a redução eidética na fenomenologia de Husserl, ideia e desenvolvimento da filosofia de Husserl. Este conjunto inicial de textos que mostram os tentames iniciais da investigação de Gustavo Fraga são já textos de extraordinária relevância para a investigação da fenomenologia e de Heidegger, porque em 65 ele junta a este conjunto um texto muito denso, simplesmente intitulado Sobre Heidegger. Portanto, este conjunto, entre 1957 e 65, é fruto do primeiro interesse pela fenomenologia e pelo pensamento heideggeriano, bem como dos iniciais desenvolvimentos da investigação para doutoramento. E aí encontramos já a penetrante e funda análise da fenomenologia e do pensamento heideggeriano, e podemos dizer que em Portugal e fora de Portugal, Gustavo Fraga, nessa investigação, umbreia com os melhores. Em 1976, lembrando assim alguns percursos fundamentais da sua vida,
surge o Instituto Universitário dos Açores, que em 1980 daria origem à atual Universidade dos Açores, e Gustavo Fraga, mantendo o vínculo à Universidade de Coimbra, que sempre conservou, foi colocado a partir de 7 de fevereiro de 1976 em comissão de serviço no Instituto Universitário, sendo nomeado por despacho de 20 de fevereiro de 1979 vice-reitor e vogal da comissão instaladora. Ele é, com os 10 anos, um dos fundadores da universidade, foi o seu primeiro vice-reitor e assumiu esse vice-reitorado quer no reitorado de 10 anos, quer no reitorado seguinte de Machado Pires. E manteve-se na Universidade dos Açores até à sua aposentação em 1990. Só em 1981, a 28 de dezembro, que foi empossado no cargo de professor catedrático da Universidade de Coimbra. Aqui, permitam-me que leia esta passagem do prefácio. Com isso, portanto, tem sido empossado no cargo de professor catedrático da Universidade de Coimbra, atingiu o acme da sua carreira universitária, afirmando-se no panorama cultural e filosófico português como pioneiro de fenomenologia e figura incontornável dos estudos filosóficos no Portugal da segunda metade do século XX, a par de outros notáveis como Miranda Barbosa, Joaquim de Carvalho, Silvio Lima, Júlio Fragata, Alexandre Fradique Morujão, Maria Manuela Saraiva e Eduardo Abranches Sobral. Publicara, entre outros textos, Fidelidade e Alienação, 77, porventura a obra onde concentrou parte substantiva do seu pensamento como filósofo, e afirmara-se como tradutor, traduzindo a intenção filosófica de Vieux-Latour, a história e o seu ensino de um grupo de professores e historiadores de Quebec, em 1976, já ditas meditações sobre a filosofia primeira de Descartes, 1976. Porventura é essa a magna tradução, que é precedida de um longo estudo histórico-crítico de Descartes e que constitui na universidade, continua a constituir na universidade uma referência ímpar. Não há, porventura, professor universitário que desconheça no domínio da filosofia esta tradução de Gustavo Fraga. Aposentou-se a 27 de abril de 1990, manteve ativa a escrita até ao fim da vida, em 2003, embora, como eu disse, com progressivo declínio da sua atividade filosófica, que foi substituindo pelo regresso, então, aos seus interesses literários de juventude, que contam com o volume poético de 1943, que ele intitulou Hora de Rondas. Editou, em homenagem à memória de seu pai, uma coletânea de escritos dele, do pai, que ele recolheu do periódico vilafranquense O Autonómico e que veio a lume em 2002 com o título Quadros Florenses, tendo ainda publicado os 2 livros de poesia autoral de 2001, Balada para Joana Margarida, e de 2003, Rogai por Nós, Pecadores. No fundo, é mais uma homenagem, as minhas palavras são mais uma homenagem a Gustavo Fraga. Não tiveram a pretensão mais
a maior pretensão do querer apresentar a sua figura de intelectual, de pensador, e penso que esta obra marca, pelo menos, um momento inicial dos estudos em torno do pensamento e da obra do professor Gustavo Fraga. Muito obrigado. Passo então a palavra aqui ao professor Renato. Então, muito boa noite a todos. É um gosto de estar aqui de novo na Casa dos Açores, na casa que eu também já considero minha, não sendo açoriano. Estivemos aqui, enfim, para não recuar ainda mais no tempo, mas estivemos aqui no âmbito do primeiro colóquio do Atlântico, sobre José Enes. Foi nesta mesma sala que se deu a sessão de encerramento desse memorável colóquio. Estivemos aqui mais recentemente para apresentar o volume que resultou desse colóquio sobre José Enes e estamos aqui agora, hoje, para, dando sequência a esse percurso, falar de mais um dos frutos desses colóquios do Atlântico, desde logo apresentado pelo Noca Pimentel, a obra Gustavo de Fraga, a obra e o pensamento. Portanto, gostaria de agradecer à Casa dos Açores, na pessoa do Sr. Presidente, o amigo, permita-me contar-se assim com esta informalidade, Eduardo Brito Coelho, agradecer a Manuel Cândido, a todos os presentes, a todos os amigos, a começar pela Fernanda Enes, enfim, todas as pessoas da família Enes, que eu também já considero amigos, para apresentar brevemente este mais recente número da revista Nova Águia, já o 21º. A Nova Águia, como saberá, é uma revista semestral, portanto, o primeiro número foi lançado em 2008, no primeiro semestre de 2008, e como não falhámos nenhum semestre, chegámos a este primeiro semestre de 2018 em condições de apresentar aquele que é já o 21º número da Nova Águia. A Nova Águia, muito sucintamente, tem algumas marcas, enfim, podemos falar de algumas marcas consolidadas deste projeto, que eu traduziria da seguinte forma: é uma revista que procura estabelecer pontes, desde logo, enfim, naturalmente entre as diversas gerações. É uma revista que tem tido a colaboração de grandes figuras da nossa cultura, não apenas da cultura filosófica, mas tem sido também uma porta aberta para jovens investigadores, jovens ensaístas, jovens poetas. A Nova Águia é essencialmente uma revista de ensaio, de pensamento livre, mas tem sido também sempre uma revista de poesia. É uma revista também que procura estabelecer pontes entre as diversas áreas da cultura, na exata medida em que não é uma revista de filosofia, no sentido estrito do termo. Também não é de todo uma revista de literatura. É uma revista que procura cruzar, estabelecer pontes entre as diversas áreas da cultura. E, finalmente, é uma revista que procura estabelecer pontes entre as diversas culturas de língua portuguesa, assim procurando consolidar uma cultura lusófona, salvaguardando sempre a sua pluralidade. Isso acontece uma vez mais neste número. Enfim, obviamente não vou fazer a retrospectiva de todos os números, até porque muitos de vós eu sei que são leitores fiéis da revista e, portanto, têm presente esse percurso que já cumprimos, mas falando apenas deste mais recente número, a figura que se salienta na capa, como poderão verificar, é a figura de Fidelino Figueiredo, que precisamente preenche, digamos assim, esses dois itens que eu há pouco referi. É alguém que também ele estabeleceu pontes entre as diversas áreas da cultura, nomeadamente filosofia, literatura, história, e foi também alguém que estabeleceu pontes no espaço lusófono, desde logo, ou particularmente entre Portugal e o Brasil. Como sabem, Fidelino Figueiredo, por circunstâncias até políticas, enfim, viu-se obrigado a sair do país, viveu várias décadas no Brasil, em São Paulo, na Universidade de São Paulo,
e aí de facto teve uma atividade muito marcante, que ainda hoje é recordada. De resto, alguns dos seus discípulos são ainda vivos e mantêm essa memória muito, muito viva. O Instituto de Filosofia Luso-Brasileira, entidade à qual pertence e com a qual a Nova Águia tem tido uma parceria estratégica, promoveu em maio de 2017, precisamente há um ano, no dia 17 de maio, se não me falha a memória, um colóquio, precisamente sobre Fidelino Figueiredo, e são os textos apresentados no âmbito desse colóquio que aqui publicamos. Sendo que a revista não se inicia com Fidelino Figueiredo, a revista, como poderão verificar olhando para o índice, inicia-se ainda com uma série de textos sobre José Rodrigues, que foi a figura em destaque no número anterior. Isso acontece porque nós não conseguimos publicar todos os textos dedicados a José Rodrigues no número anterior. De resto, alguns deles já chegaram fora do tempo, fora de prazo. Foi um dossiê particularmente extenso e rico, contou com a colaboração de figuras como os Daniel Ramalhianes, o Guilherme Oliveira Martins, Londrino Vieira, Isabel Pires de Lima, entre muitas outras figuras que privaram com José Rodrigues. E de facto o número anterior dedicou-lhe uma extensa e rica secção com testemunhos, ensaios, poemas, algumas ilustrações, naturalmente sendo o José Rodrigues um artista plástico. Alguns dos contributos que nos chegaram passaram também por obras plásticas. Sendo que, como também saberão, o José Rodrigues é uma figura que nos é particularmente cara porque foi o autor da capa do primeiro número da revista e pareceu-nos, enfim, muito justo que no número da Nova Águia, após o seu falecimento, se fizesse essa evocação. O repto partiu da filha, Ágata Rodrigues, mas foi um repto que nós acolhemos imediatamente e que tem sido também muito sentido pela família do José Rodrigues. Ainda recentemente estive em Vila Nova de Cerveira, onde o José Rodrigues tinha também uma forte ligação, onde precisamente apresentámos a revista na Biblioteca Municipal e foi uma sessão também muito emocionante e contou com a presença da filha do José Rodrigues, a Ágata Rodrigues. Mas para além, portanto, esta secção inicial, que é uma espécie de introito, ainda sobre o José Rodrigues, depois desta secção mais extensa sobre Fidelino Figueiredo, há depois outras secções, desde logo uma secção sobre Raul Brandão e António Nobre, por ocasião dos 150 anos do nascimento de ambos. A Nova Águia e o Mil promoveram no Porto um ciclo em 2017 também sobre estas duas figuras da cultura portuense, desde logo, mas por extensão nacional e lusófona. De resto, na sequência de outros ciclos que temos promovido, também no Porto, já evocámos figuras como Sampaio Bruno, Leonardo Coimbra, e neste ano estamos a celebrar a figura de Dalila Pereira da Costa por ocasião dos 100 anos do seu nascimento. Os ciclos decorrem durante todo o ano e há sempre uma sessão em cada mês para as quais convidamos, enfim, obviamente figuras que possam dissertar sobre esses vultos maiores da nossa cultura. Precisamente, no número anterior publicámos já alguns textos sobre Raul Brandão e neste número damos sequência a esse foco e publicamos mais alguns textos sobre Raul Brandão e António Nobre. Depois, enfim, tenho que olhar para o índice, que a minha memória já não chega para tanto. Temos algumas evocações, necessariamente mais breves, mas nem por isso menos sentidas. A começar por Afonso Botelho, que foi a figura de referência do 5º colóquio luso-galaico sobre a saudade, cujas atas, entretanto, também já se publicaram.
outro dos colóquios promovidos pelo Instituto de Filosofia Luso-Brasileira. De resto, anunciámos ontem, penso que foi ontem, o programa do 6º colóquio luso-galaico sobre a saudade. Se forem ao sítio do Instituto de Filosofia Luso-Brasileira ou ao site da revista Nova Águia, poderão já encontrar o programa, que se iniciará no dia 24 de maio, no edifício da Juventude da Galiza, no Jardim do Torel, em Lisboa. Depois, no dia 25, os trabalhos irão decorrer no Porto. E, finalmente, ainda no dia 25 e depois no dia 26, sábado de maio, esse 6º colóquio luso-galaico sobre a saudade decorrerá na cidade de Vigo. Portanto, é um colóquio que até logisticamente faz uso ao nome, é literalmente o colóquio luso-galaico, que reunirá, uma vez mais, enfim, pessoas que se têm debruçado sobre esta temática, que é também uma temática ponte entre Portugal e a Galiza, e também reunirá gente dos dois lados do Rio Minho, até porque este 6º colóquio terá como figura de referência um grande pensador e um grande teólogo galego, o Andrés Torres Queiroga, que marcará também, naturalmente, a sua presença nesse colóquio. De resto, será ele a fazer a intervenção final. Mas dizia eu que o primeiro texto é dedicado a Afonso Botelho. Depois aqui evocamos outras figuras que nos são particularmente caras: Agostinho da Silva, uma grande figura da lusofonia, Camilo Castelo Branco, um texto sobre Joaquim Maria da Silva, uma espécie de introito a esse volume, ou de antecâmara, esse volume que certamente estará pronto a tempo do 4º colóquio do Atlântico, portanto no final de novembro, princípio de dezembro. Muito em breve iremos publicitar esse 4º colóquio do Atlântico, como disse Manuel Cândido, será dedicado a Ferreira de Hosdado. Temos também um texto sobre Ortega y Gasset, que resultou de outra iniciativa do Instituto de Filosofia Luso-Brasileira, neste caso em parceria com o Instituto Cervantes, colóquio que se realizou no passado ano, cujas atas estão igualmente em preparação e que também terá sequência este ano. Ainda esta semana houve uma reunião onde alinhavámos as traves mestras do próximo colóquio que iremos promover em parceria com o Instituto Cervantes e que será sobre o krausismo no pensamento ibérico e latino-americano. Fernando Pessoa, Almada Negreiros, Virgílio Ferreira, Vicente Ferreira da Silva são outras das figuras que aqui evocamos neste número. Temos depois uma secção cujo nome dá conta dessa maior diversidade temática, outros voos. Começamos por um texto do professor Adriano Moreira, que é uma pessoa que também tem colaborado em todos os números da revista,